Se você está bebendo, não está ajudando se você está brigando em público, porque esse é o lugar seguro que você tem que pensar em controlar as coisas em casa, as pessoas se divorciando. Destroçando suas famílias através do casamento. Ou lutando para passar por isso. Eu sou o Kais. E eu sou Catherine. Voltamos das profundezas do inferno para salvar nosso casamento abusivo e tóxico. Somos o casamento de Morrow. Vamos inverter as estatísticas de divórcio com um novo casamento. Tudo bem, hoje vamos falar sobre briga em público e também gostaria de me amarrar quando tive alguns rolos que viralizaram quando falo sobre ser mais legal com todo mundo, menos com sua esposa. Agora vamos entrar nisso. Tudo bem, então às vezes as pessoas lutam um pouco diferente e a razão pela qual estão fazendo isso é por causa da base em casa. Há uma razão específica que Catherine não vai dizer imediatamente porque Catherine seria realmente a instigadora em público, não eu. Agora você estava falando antes de começarmos, você sabe, nós não gostamos de ter um roteiro, mas você estava falando sobre como as pessoas. Só pensei que estávamos normalmente brigando quando eles viram esse tipo de briga em público, foi que eles ficaram muito surpresos quando isso começou a acontecer, porque eles realmente não sabiam o quão ruim era em casa. Certo, e as pessoas não sabiam que era ruim em tudo, as pessoas nos veriam em nossa vida cotidiana, seja no trabalho ou você sabe em reuniões sociais e nós não estávamos brigando em todas as reuniões sociais, definitivamente não estávamos lutando no trabalho. Então quando isso aconteceu foi muito alucinante porque foi realmente grande e as pessoas só pensaram que eu acho que as pessoas só pensaram uau, este casal realmente pode lutar, eles são apaixonados sim, eles são apaixonados ou eles são psicóticos provavelmente. Isso é realmente o que eu costumava dizer que eu não estou com raiva, eu sou apenas apaixonado e isso não foi muito bem depois de um tempo dizendo que certo então sim, então eu me lembro de uma luta em particular e vou deixar o nome deles de fora, mas eu me lembro de estar na casa dela era isso. Foi eu acho que logo depois que eu tenho essa tatuagem de Catherine no meu braço eu não sei se você pode vê-lo lá no YouTube sim lá nós vamos de qualquer maneira, então é tatuagem de Catherine sendo um anjo e eu me lembro especificamente o ser super doce a noite inteira você. Sei que eu não me lembro exatamente o que eu disse mas você vai colocar as peças para a história juntos eu acho, mas eu me lembro de ser especificamente como eu te amo tanto eu quero dizer que eu tenho você tatuado no meu braço e você estava como Black It Out. Não foi assim que aconteceu. Ok, vamos começar pelo começo, então eu não me lembro que eu fiquei inseguro sobre algo. Eu não me lembro do que você ficou inseguro, mas aqui está a coisa sempre que estávamos em público ele ficava inseguro sobre algo. Então, realmente não importa o que você ficou inseguro, mas inseguro e acusatório sobre algo que eu fiz. Lembro-me que no início da noite antes de isso acontecer, eu subi as escadas com algumas das meninas para experimentar. Eu não sei o que aconteceu. Subi as escadas. Talvez a gente só tenha subido para conversar porque era mais alto lá embaixo. E eu me lembro de pensar que ele ia perder isso em mim. E então eu fingi que tinha alguma coisa. Agora estou lembrando um pouco. Fingi que tinha alguma coisa na camisa. E então o anfitrião da festa me deu uma camisa nova para que, quando eu descesse as escadas, eu pudesse dizer, eu peguei algo na minha camisa. Então, eu falei que o cachorro pegou cocô na minha camisa. Então eu desci com uma camisa diferente, porque senão eu não sabia explicar aquilo. Subi as escadas para ter algum tempo de menina com as outras meninas, porque isso não é algo que você teria permitido naquela época, mesmo estando na mesma casa. Então eu me lembro de ter ficado apavorada porque eu não queria não subir as escadas. Todos queriam subir as escadas e conversar. Acho que pode ter sido porque era muito alto lá embaixo e os homens estavam sendo homem. Na verdade, não me lembro. Eu só sei que eu fui convidado para subir neste pequeno lugar tipo mezanino elevado onde você poderia olhar para a sala de estar e eu estava apavorado porque eu não sabia como explicar que eu não queria não é que eu não queria estar com você e só queria ir ter algum tempo de menina, mas naquele ponto do nosso relacionamento eu não tinha permissão não. Então eu não poderia descrevê-lo de qualquer maneira que tinha acontecido e eu me lembro de pedir uma camisa porque eu estava com medo as meninas todas pensaram que eu. Foi uma loucura porque eles são como se ele não fosse se importar Catherine como apenas dizer que você está no andar de cima com as meninas e eu estava como se você não entendesse que eu não posso e eu tinha medo físico. Então ela me deu uma camisa e eu disse que todo mundo tem que ir com a história. Que o cachorro fez cocô em mim e eles estavam como se estivessem bem. Eles não tinham ideia. Então mais tarde durante algum tempo durante a noite eu não me lembro o que aconteceu. Mas sob seu hálito e havia álcool envolvido eu sempre era mais ousado quando eu tomava algumas bebidas sob seu hálito ele disse. Eu vou lidar com você mais tarde e eu realmente não sabia o que isso significava especificamente além de que haveria a Terceira Guerra Mundial quando chegamos em casa 3000 sim e eu estava realmente chateado eu disse algo de volta para você eu não me lembro o que era e você.
Eram como se você estivesse fazendo uma cena parar isso e eu disse bem que eu queria como que isso significa o que você quer dizer que você é como eu vou obtê-lo mais tarde como que isso significa para você porque eu estava neste ponto ousado eu tomei alguns drinks. Eu tinha pessoas por perto e então a ousadia saiu e então ele acabou querendo sair da festa e fomos para a garagem eu realmente não me lembro se fomos para a garagem ou se fomos levados para a garagem eu realmente não segui. O anfitrião da festa nos seguiu lá fora e nós apenas nos deitamos um no outro. Então foi quando eu disse a ele para apagar a tatuagem em seu braço. Porque tudo começou a sair todas as coisas que eu estava engarrafando para que tivéssemos nos casado neste momento por quase 2 anos. Este teria sido o Natal de 2016. Então nós estávamos casados há quase 2 anos naquele momento e todas as coisas que eu estava engarrafando eu realmente não lutei muito nos primeiros anos eu meio que levei e assim nessa festa quando eu tinha vários amigos por perto. Eu tinha uma rede ao meu redor eu tinha o que eu gosto de chamar de backup e eu só deixei você tê-lo porque eu sabia que ele não ia me deixar tê-lo de volta em público não em público sim, mas eu não estava pensando sobre o quão ruim ia ser quando chegássemos em casa e assim ou meses depois. E eu acho que isso é muito importante para entender essa ligação com aquele rolo que eu estava falando com ser mais legal em público do que você ou com todo mundo além da sua esposa, porque eu era tão miserável e maldoso no carro, na casa, no quintal, mesmo quando os vizinhos podiam ouvir quando eu não via. As pessoas que assistem direito você sabe que muitos vizinhos devem ter nos ouvidos santo, mas em público como ela disse no trabalho ou na casa deste amigo ou mesmo quando as pessoas vieram em um todo quando as pessoas vieram eles não viram até muito mais tarde. Ele se transformou em alguém muito mais simpático quando as pessoas vinham, a menos que fosse sob sua respiração, talvez fosse um olhar sujo, era um sussurro corrigindo meu comportamento e, claro, quando todo mundo saía, era quando o inferno se soltava. Sim. Então eu pensei que estava fazendo certo por não lutar em público, mas isso se ligaria se você não ouvisse o último episódio ouvisse isso, porque isso seria meio que o que estávamos ensinando lá sobre como isso significa. Que você sabe que há algo errado com o comportamento. Isso mesmo você sabe melhor. Sim, e isso é tão poderoso porque eu acho que no momento em que você começa a perceber que você não pode tratar todos os outros melhor do que você trata seu parceiro, você não pode escolher o destino. De onde você está tendo essas brigas você pode escolher com a forma como você lida com a raiva com os problemas direito. Dos dois lados para que ele pudesse ter aprendido a lidar com a raiva dele para que ele não estivesse agindo da maneira que ele estava agindo e eu também. Essa foi a primeira vez que eu realmente vi esse nível de raiva e eu não sabia como me comunicar através dela eu não sabia como fazer. Qualquer coisa menos engarrafar e então quando eu engarrafado eu explodi para que haja coisas que você pode fazer eu não sabia como estabelecer limites ele violou todos os meus limites há coisas que você pode fazer se você está no recebimento. Fim disso para que não fique tão ruim quanto para mim. Vamos falar sobre isso por um segundo rápido porque eu acho que é tão importante e eu gosto de realmente bater nesta casa o tempo todo que o comportamento piorou progressivamente certo. Então como no início eu lutei eu fiquei muito inseguro e lutei com você nos primeiros 30 dias de namorar certo e então nos casamos então as brigas começaram a piorar progressivamente então às vezes as pessoas ficam tipo, como você está me desrespeitando, especialmente os homens e você sabe que isso é abusivo. Você não deve fazer isso ou você deve saber que você não deve lutar, mas você apenas disse perfeitamente que você não tinha as habilidades para sequer comunicar o que você estava sentindo, não tinha as habilidades para navegar a situação, não tinha as habilidades para usar um limite para impor limites. Todos esses passos e assim fica progressivamente pior. Ou ter empatia em saber que não era raiva, vinha da insegurança, vinha do medo, eu não tinha essas habilidades. Então se eu tivesse mais empatia e fosse capaz de validar e fosse capaz de realmente ler melhor a situação, eu não teria que estabelecer tantos limites, mas eu não sabia como estabelecer limites, então eu estava estabelecendo ultimatos e eu estava voltando e eu estava ficando defensivo e eu estava atacando você de volta. Então eu não tinha nenhuma das habilidades, a única habilidade que eu tinha que não me servia era engarrafar. Levantar por medo e depois deixar tudo de uma vez cair quem sabe onde estaríamos naquele momento e quem estaria por perto. Mas eu não me importei naqueles momentos e tudo entrou em erupção como um vulcão e isso aconteceu várias vezes. Então eu acho que as pessoas que veriam isso teriam pensado que não poderiam acreditar que você poderia ser o problema. Porque naqueles desabafos públicos você era o amor que você estava me amando e me dizendo que ia ficar bem e tentando gostar apenas de tentar ser tão legal que não era a pessoa que ele era e eu estou agindo como um psicopata completo. Então eu só posso adivinhar o que as pessoas teriam pensado que você sabe que eu tive conversas com algumas dessas pessoas depois do fato. Porque algumas pessoas genuinamente se você está em
Nessa situação você tem alguns amigos que genuinamente se preocupam com o seu bem-estar e com o bem-estar do seu relacionamento. Existem outras pessoas que só falam coisas negativas. Então tem algumas pessoas que ainda são muito fãs nossas e vão perguntar como estamos e... Realmente quero saber, você sabe que eu estou aprendendo a me comunicar e ele está aprendendo a lidar com sua raiva e estamos aprendendo a nos conectar melhor e essas pessoas são apenas joias que temos pessoas que passaram por grosso e fino com a gente. E eles se importam que não estamos apenas não lutando, mas que estamos desenvolvendo as habilidades. Dizemos desenvolver por sinal, porque achamos que nunca terminamos como nós dois ainda lutamos com a defensividade, nós dois ainda podemos ficar com raiva e temos que perceber o que realmente estamos sentindo aqui e falar o nosso caminho através disso. Aprenda essas habilidades. Quando você aprende essas estratégias você ainda é a mesma pessoa, assim você só tem que ser autoconsciente, porque eu gosto de dizer velhos hábitos morrem duro porque todo mundo sabe o que isso significa, mas não é realmente um hábito, é apenas algo dentro de você que sim você trabalhe em, mas ainda pode sair. Eu digo que você sabe que eu sou 97 lá. Mas que 3% cuidado pode ser vicioso e você nunca deve pensar que você é 100 lá, você sabe, mas 97 eu diria até mais de 97% do tempo. Eu acho que você é perfeito, a questão é que você tem que sempre continuar a querer subir. Nós falamos sobre isso em uma chamada de coach hoje, você tem que estar sempre confortável em continuar a crescer, mas você caiu um super. Gen mais cedo que eu quero ter certeza de que todo mundo pegou o que estávamos bebendo direito e muitas das vezes não é apenas aprender as habilidades, obviamente você vai perder suas inibições direito. Obviamente se você está bebendo e você não sabe como se comunicar, este não é o momento de ser. Beber. Você sabe algo que eu acho que nós dois nos arrependemos profundamente, eu acho que adicionamos muito tempo em nossa jornada, bebendo através de aprender a se comunicar, como ser parceiros, como amar, como ter empatia. E se você luta com empatia, especialmente si mesmo. Se você é uma pessoa empática e acredita que é, mas agora porque talvez esteja um pouco amargurado ou cheio de desprezo, beber não vai ajudá-lo a ser empático. Ele vai deixar tudo para fora, assim você vê, e também vai deixar sair coisas que normalmente não sairiam. Então algumas pessoas vão dizer, ou bem que você estava bebendo, apenas remove seu filtro, remove sua inibição. Então obviamente você quis dizer que não é verdade, as pessoas fazem coisas e dizem coisas que normalmente nunca diriam e fariam se não estivessem sob o influência de drogas ou álcool. Então você não pode, sim, você pode manter as pessoas em um padrão onde sim eles têm que se responsabilizar pelo que eles fazem ou dizem, mas você não pode realmente mantê-los para significar o que eles fizeram ou o que eles disseram enquanto eles estavam sob. Sim, na verdade isso é tão valioso. Vamos à influência do álcool porque simplesmente não é verdade. Alguém lá fora precisava ouvir isso hoje. Espere sobre este tópico antes de cortarmos hoje, porque se você pensar sobre isso é o mesmo tipo de coisa como com a tatuagem naquela noite naquela casa, você é como se fosse uma tatuagem feia de qualquer maneira. Bem, você só sorriu quando mostramos para alguém outro dia, certo? E por isso ela não quis dizer isso. Ela está apertando botões. Se você ouvir o último episódio em que ela estava tentando entrar na minha pele quando chamou a polícia, certo? É como se ela soubesse que ia chamar a polícia. Eu não acredito nisso. Ou foi? Não, eu definitivamente, eu não. Ninguém sai dizendo, eu quero chamar a polícia. Quero correr grave perigo e quero chamar a polícia. Ninguém diz isso. Esperemos. Mas caras, isso é a mesma coisa que quando você está dizendo que eu quero um divórcio ou um homem entrou no programa ontem que o 3 meses de separação porque ele estava tentando fazer um ponto seguir através, ele ouviu sobre seguir através porque ele disse algo estúpido quando ele estava bêbado. Você sabe, então há todos os tipos diferentes de maneiras que isso pode ir, mas apenas entenda que se você está bebendo não está ajudando se você está brigando em público, porque esse é o lugar seguro que você tem que pensar em colocar as coisas sob controle em casa. E se você estiver no, saiba como você está se comportando, reflita e se aprofunde. Se você sabe que está fazendo isso de forma diferente na frente de outras pessoas, como? Isso significa que você sabe melhor, então faça melhor ser melhor. Exatamente, todos os caras bem que somos. Vou vê-lo da próxima vez que vamos falar sobre gratidão, apreciação e por que está é uma arma secreta.